Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. A presente reunião atende o requerimento número 70 de minha autoria para a realização de audiência pública destinada a debater o sistema educacional da Finlândia. Informo aos senhores e senhoras senadores que a palestra será realizada com tradução simultânea, português, espanhol, português. Dando início à audiência pública, passo a palavra, sem mais delongas, à senhora conselheira em Comércio e Educação do Ministério de Relações Exteriores da Finlândia, Tita Maja. Com a palavra, a senhora conselheira. Sim, obrigada. Sobre todo, primeiro queria agradecer ao excelentíssimo senador da República do Brasil, senhor Roberto Rejaio, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Também, excelentíssimo secretário da Comissão de Educação, Cultura e Deporte. Eu quero pedir à mesa de som que levante o volume, que está inaudível a palestra da conselheira. Obrigada. Sim. Agora? Sim. Também, excelentíssimas senhoras senadores, senhores senadores, demais autoridades aqui presentes, e minhas senhoras e meus senhores. E aos meus senhores Sobretudo, queria realmente agradecer esta invitação e estou realmente de acordo que há bastante coisas as quais se poderíamos muitas coisas que podemos compartilhar entre a Finlândia e o Brasil em termos de educação. Em termos de educação. Gostaria realmente de começar com esta apresentação. Para dar um pouco de história do nosso país, pois sem entender um pouco dessa história, não se tem como entender um pouco do sistema educacional. Essa é uma paisagem de verão da Finlândia, que vocês podem ver, ou uma olhada, como vocês dizem. Não é sempre frio a Finlândia. Temos um verão muito maravilhoso, em torno de 30 a 40 graus. Não é só neve na Finlândia. Temos uma distância muito larga com relação a Helsinki e Brasília, cerca de 11 mil quilômetros. Gostaria de dizer que, apesar de ser um pouco longe a Finlândia do Brasil, ainda temos muito em comum. A República da Finlândia é muito pequena, temos somente cerca de 5 milhões de habitantes, mas com relação aos termos europeus, temos uma população relativamente grande, sendo a quinta em população. A capital é Helsinki, a população oficial, o idioma oficial, são 2. Eu, como funcionária, sei o Sami e o Romani. Idiomas de minoria, que significa realmente que... Temos idiomas de minoria que são 2, Sami e Romani. Eles, como minorias, têm direitos a usar os seus idiomas.
É algo também que é algo que fortalece que todos os povos têm direito a usar a sua língua própria. Podemos ver o próximo slide, por favor. Não somos um país religioso. Somos cerca de 80% da população evangélica luterana. Temos uma história bastante comum com relação à Alemanha. É um público bastante sério e trabalhamos duramente. Gostaria de ressaltar esse aspecto, que temos esse aspecto luterano. Temos cerca de 100 anos de independência. Vamos cumprir em cerca de 100 anos. Somos o único país nórdico que temos a moeda do euro. Finlândia economicamente ainda está crescendo. Temos formado parte da União Europeia desde 1995. Agora já estamos mais no tema da educação. Saber e bem-estar se pode dizer que entre 4 habitantes temos. Gostaria de dizer e ressaltar que seria totalmente impossível o consenso político se não houvesse 3 partidos grandes da Finlândia, que seria o partido da direita, da esquerda e o partido do centro. Após a Segunda Guerra Mundial, eles decidiram que agora temos que ter um consenso, que somos um país conjunto de 4 milhões de inhabitantes. Temos que investir no futuro total da Finlândia. Seria completamente impossível se não houvesse esse tipo de consenso entre os partidos. Como vocês sabem, se no Senado você não é a maioria e não se pode apoiar. A idade não é obrigatório, mas 90%. Bom, mais 90% do grupo de 6 anos participam e não existe realmente uma instituição especial para pré-escolar. É dada essa educação no jardim de infância e por professores que têm orientação para esse tipo de educação. Quando eles passam para a escola básica, o nosso ensino fundamental, as crianças já entram sabendo ler e sabem também escrever um pouco. Então, você pode ver como aí você pode observar os bons resultados que se conseguem na pré-escola. O município tem a obrigação, por lei, de organizar a educação a partir dos 3 anos no jardim de infância, e são de boa qualidade. A escola básica começa com 7 anos e dura aproximadamente 9 anos, ou até que o aluno cumpra os 17 anos. A partir daqui é obrigatório para todos os residentes e estrangeiros. Todos têm que participar, de um jeito ou de outro. A educação, os livros, a atenção médica e a comida também são fornecidos de forma gratuita.
Isso é obviamente importante porque não somente a escolarização, mas para poder posicionar a mulher, porque se ela teria que ir para buscar a mulher para ir buscar a criança, não teria como trabalhar, porque não teria como ficar com a criança, então seria difícil. Em terminologia de igualdade de gênero, os primeiros 6 anos o professor, somente um professor por grupo, e nos últimos 3 anos são 2 matérias por matéria. Seria um para geografia, um para biologia. E os primeiros 2 anos é no máximo de 24 de alunos por sala. Então, é um tamanho bastante limitado, porque queremos realmente garantizar que cada um aprenda a matéria de forma básica, e seria impossível se fosse um grupo maior. Damos também atenção especial para crianças que têm problemas de aprendizagem. E a próxima, por favor. Agora outra vez, que o município é responsável pela administração das escolas básicas. E a rede é super extensa, cobre todo o país. E o município é responsável de organizar e pagar o transporte dos alunos que vivem a mais de 5 quilômetros da escola. Temos uma média de 24 horas semanais. E, obviamente, os 2 primeiros anos seriam cerca de 20 horas e vai se aumentando gradualmente. A próxima slide, por favor. Resultados de PISA. O resultado da PISA. Eu gostaria agora. Eu queria realmente dizer que que seria realmente impossível alcançar todos esses resultados da PISA. Vocês podem levantar a mão, por favor, se vocês têm ideia o que seja PISA? Bom, então vou explicar um pouco a respeito da PISA. É cerca de a cada 3 anos se realiza esse tipo de teste mundial. É uma avaliação que temos logrado bons resultados em Finlândia, sobretudo com relação a temas sociais, escritura e resolução de problemas. Então, nossa escolarização não é somente o ensino. Posso prometer que que eu sei calcular. É a próxima. Eu gostaria de dar uma explicação com relação a isso. O que acontece na Finlândia? Eu queria falar que depois de se formar na educação básica, no ensino fundamental, a partir de 2009, ou não somente, mas a metade das pessoas queriam continuar o segundo grau. Mas uma parte de aproximadamente 41 pessoas queriam a educação do técnico profissional. Eu quero realmente destacar que este tipo de escolarização está muito bem valorizada e também está bem remunerado. Para ser um técnico profissional, você pode sobreviver bem na Finlândia sendo um técnico profissional. E esse é um técnico, eles deixam uma preparação bastante elevada. Também tem aquelas pessoas de aproximadamente 14 e 15 anos que
que ainda não querem decidir exatamente o que eles querem fazer, se querem seguir o segundo grau ou educação técnica, então eles podem continuar no ano extra. E aí algumas pessoas que realmente gostam de escolher a última opção, que é uma questão preocupante. Temos 6% que não querem continuar estudando de forma imediata e, infelizmente, tem muitos filhos de imigrantes que estão nesse grupo. Então, o governo está se voltando para esse grupo de imigrantes que não querem continuar a escolaridade, porque é uma questão muito importante ajudá-los a entender que eles têm que continuar os estudos. Isso aqui explica um pouco como funciona a nossa educação básica, que é o ensino fundamental. Temos 75 títulos de profissionais básicos que são conseguidos em 3 anos. E é selecionado conforme o vestibular ou pelas notas do aluno. E também tem educação de teoria em laboratórios e em lugares de trabalhos. Esse tipo de trabalhos práticos na educação profissional básica é importante para esse tipo de profissão. Neste slide está sobre o controle dos municípios e do setor privado, e a educação é totalmente gratuita para o aluno. E é exigido um trabalho final, ou o título também pode ser obtido por mostra do conhecimento da profissão, ainda sem. Mas isso só é para aqueles alunos que são maiores, que querem continuar algum tipo de trabalho 10 anos e já tem algum certo conhecimento da profissão e não pode participar o tempo completo dos estudos. Para eles podem fazer esse tipo de amostra do próprio conhecimento prático. No segundo grau, de 16 a 19 anos, é a faixa etária e é escolhido pelas notas. Eles podem completar o currículo em 2 ou 4 anos. Não existem aulas, só existem cursos para finalizar, para poder obter o título no segundo grau. Então, há uma demanda, assim, se pede muito esforço do estudante para poder conseguir, para poder construir o currículo próprio. O próximo slide, por favor. Como já vimos, a metade das turmas continuam no ensino no segundo grau e inclui também almoço e o material de estudo organizado pelo município. E termina com a prova nacional. Atualmente, eu não sei como é, mas na minha época era muito horrível, porque você tem que estudar ao mesmo tempo 10 assuntos e tem que fazer esses assuntos e depois tem que fazer essas provas. É muito rápido, é muita matéria. E carreira podemos continuar na universidade, é muito importante. Eu gostaria de outra vez de ressaltar que o segundo grau prepara para esse exame muito bem. É como não é impossível. Então não importa se você está na Ipônia ou em Sinki. Com relação aos diferentes estados, não há muita diferença. A administração, o dinheiro, que é o segredo da Finlândia em educação.
vocês podem ver, podemos ver que em termos de PIB estamos investindo quase a mesma coisa. Mas nos Estados Unidos pode ser um pouco mais, mas eles não têm o mesmo sistema que a gente tem. Então, o nosso segredo, a chave, é o professor. Gostaria de dizer que o título acadêmico como pedagogia é essencial para o ensino básico. Então, os primeiros 9 anos se exige que o professor tenha essa qualificação. Com relação ao professor de ensino secundário, se exige um título superior, mas com uma especialidade em física, matemática ou qualquer outra área do conhecimento. Também temos sempre é necessário o estudo de pedagogia. A formação dos professores continua de 1 a 5 dias por ano. Existe os professores e os professores aproveitam essa oportunidade, pois cada um quer utilizar cerca de 10 dias do ano para essa escolarização contínua deles. A qualificação do professorado é realmente o título universitário superior. Vocês podem imaginar que é muito mais difícil entrar nessa carreira de professor do que na carreira de médico. Há muitas pessoas interessadas em trabalhar como professores e não vem somente nesse pensamento de que há 3 meses de férias por ano, mas é porque é muito motivante e porque é muito independente. Bem, temos que dizer que a remuneração é bem agradável, não é bem uma vida de luxo, mas se pode dizer que dá para viver bem. Temos que reconhecer que o papel-chave dos maestros, que sempre estão querendo melhorar a sua competência profissional. Eu trabalhei em Chile ultimamente bastante com esse tema de educação. E, pelo menos no Chile, esse papel de professor não é tão independente como na Finlândia. Na Finlândia, um professor tem bastante autonomia em como decidir, em como vai ministrar a aula, fazer o seu trabalho. E tem o direito a planejar o ensino, o conteúdo das turmas, e se pode utilizar um modelo de ensino, mas o professor é mais autônomo em decidir se é mais como se pode alcançar certo tipo de resultado e para cada turma. A pedagogia focada nas crianças não está vista como um problema. Essa escolaridade especializada não é vista como um problema. Não é um estudante que não tem inteligência, mas sim que é o professor que tem que se adaptar e fortalecer os pontos fortes desse aluno e com profissionalidade,
qual seria a maneira mais ótima de ensinar esse tipo de aluno? A cultura da confiança em vez do controle, ou seja, não há esse princípio de que há sempre um supervisor, tem que fazer isso, é muito mais uma forma mais do seu profissionalismo. Eles sabem que tem que cumprir as metas, que tem essas ferramentas de como fazer melhor essa. Setor privado, se é apenas nos institutos técnicos ou se está em outro lugar, e como é que esse ensino profissionalizante, que hoje tem grande valor na Finlândia, está focado? Ele está mais para as áreas das telecomunicações, para as áreas de mecânica, para que áreas elas estão envolvidas, já que a Finlândia tem hoje a maior empresa de telefonia do mundo, que é a Nokia. Então, que áreas ela está investindo nesse aspecto? Então, são essas questões que eu tenho para a doutora Tita. Sí, bueno, bastante preguntas. Y, bueno, puedo entender realmente de dónde viene todo eso. Sí, queria comentar, gostaria de comentar, obviamente, que a Finlândia são completamente diferentes. Somos tão pequeninos. E com comparação, vocês são, obviamente, um país muito grande. Mas em alguns temas somos muito parecidos, como, por exemplo, não temos que ver muito o tamanho do país, mas sim em temas de matrícula, o ensino do professor. São alinhamentos comuns que se pode aplicar aqui também. Então, temos muito. Acho que vamos ter muita cooperação no futuro. Então, a valorização e a remuneração do professor no nível universitário é diferente com relação ao professor de secundária e segundo grau. Mas não é muita diferença também, assim, como a Finlândia é um país de imposto, não sei se vocês sabem isso, mas podemos dizer que o nível de imposto é tanto que depende. Então, dizemos, se o seu salário você recebe exclusivamente do setor privado, parte vai direto. Não há muita diferença de salários entre os níveis dos professores. A avaliação com relação à avaliação do professor existe, mas não nesse tipo de sistema que vocês estão acostumados. Vem um pouco da lógica que estão concretizados quando eles estão entrando e na formação como professor. Então, é nesse estágio que os professores são avaliados. Então, para ser educado como professor ou professora, eles têm que ter certos requisitos que devem cumprir antes de adquirir o título. Mas, por parte do Ministério de Educação, que se deve fazer uma prova cada ano, não existe. Mas nos resultados se vê que há escolas que não cumprem o seu papel dessa taxa nacional. Com relação aos municípios, sempre existe esse diretor de ensino básico e secundário. Em cada caso,
se vê uma escola que se pode fazer ou que não esteja cumprindo o seu papel. Mas, nesse sentido, eu sei que existe, não existe na Finlândia. Bom, com relação à pergunta que tipo de papel tem o Ministério, eles têm papel de lineamentos bem gerais que se tem que aprender durante a educação básica, que se tem que aprender durante o segundo grau ou a educação técnica básica. Não são nada mais que alinhamentos ou linhas a serem seguidas. Pensamento na educação. Porque no Brasil não se conseguiu ver ainda a relação entre educação e economia. Senador, e ele não sabia para quê, né? Provavelmente não sabia nem que existia o plano. Além de que colocar 7% hoje na educação como ela está, nós vamos jogar dinheiro fora. Será um desperdício. Porque é preciso saber aonde colocar, como gastar o dinheiro. A Finlândia hoje é um país importante no comércio internacional graças à educação. Se eu não me engano, a Nokia, até alguns anos atrás, algumas décadas, exportava papel. E, segundo dizem, papel higiênico, sobretudo. E se transformou na que exporta nossos produtos, graças à educação. Nós ainda estamos no Brasil na ideia de que a competitividade vem de reduzir o custo dos velhos e antigos produtos. E não de inventar novos produtos. Essa é que é a competitividade. Nossos ministros da Fazenda trabalham de um lado, da educação de outro. A única coisa que os une é quanto gasta de dinheiro. E chega aqui a senhora como conselheira de Comércio e Educação. Eu vou fazer alguns comentários sem perguntas específicas, embora possam surgir. Queria ouvir seus comentários. Primeiro, sobre greve. Quando eu estive na Finlândia para ver o sistema, eu estive com o sindicato. E lá não se chama sindicato de professores, é sindicato da educação. Isso é uma concepção completamente diferente. Eles se sentem parte do processo. E eles me disseram, naquela época, que fazia 20 anos que tinha havido uma última greve. Não sei se é verdade. Ou seja, tanto tempo que já se esquece isso. E eles comemoravam o fato de não haver necessidade. Agora, nas minhas considerações, eu quero dizer que uma das coisas que mais me impressiona é como nem todos que terminam o ensino médio querem ir para a universidade. Muitos querem ir para um curso técnico de nível superior. A universidade tem que ser um lugar restrito pela vocação e pela alto desempenho intelectual. Agora, todos têm que ter a chance de continuar seus estudos para uma formação continuada. Qual é a diferença, senador Cássio? É que um jovem termina o segundo grau, vai estudar para ser pescador, mas estuda biologia, estuda mecânica dos barcos, estuda meio ambiente. Então, sai preparado. Um jovem vai ser garçom, fala 3 idiomas, sabe falar do vinho, sabe falar do conteúdo do prato, sabe dizer se a comida faz mal a um diabético ou não. Então, e por isso tem um bom salário. No Brasil, nós temos a ideia que todos têm que ir para a universidade. É um equívoco. E terminamos com excesso de algumas profissões e sem qualificação. Isso me impressionou muito. A outra coisa é a seleção, formação e salário de professor, que a senhora falou. E a senhora confirma, embora de outra maneira, o que eu ouvi. Me disseram que os alunos que não estão entre os melhores da universidade não conseguem ser professores. E, de fato, quando apenas 10% dos interessados são selecionados, é porque só os 10% melhores da universidade conseguem ser professor. Não precisa dizer
quem não ficou entre os 10% não tem direito de fazer o concurso. Não, é que não conseguem ser selecionados. Agora, aqui é uma pergunta. A senhora colocou que o custo é entre 9 mil e 22 mil reais, traduzindo já dos euros. E que no curso técnico de 15 mil a 31. Eu queria saber, depois que eu terminar, por que essa diferença? Porque tem uns cursos com 9 mil, outros com 22 mil. Mas não precisa agora. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar claro é como o professor é considerado uma categoria profissional de nível superior. Não é só na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão. Sim. Um desses dias eu recebi uma nota, que eu não sei se é verdadeira, senador Requião, que dizia que no Japão todos têm que fazer um gesto de muito respeito ao rei, menos os professores. Eu não sei se é verdade ou não, mas é dessa renda nacional para o governo. Então, há recursos. Há recursos. Falta a gente saber como gastar. Primeiro isso. Primeiro, como gastar. Eu sou contra isso de jogar dinheiro na educação sem definir como gastar. E segundo, a vontade de conseguir os recursos. Essas eram as minhas considerações, agradecendo muito ao senador Requião, que promoveu esse encontro, e a sua presença. Estava funcionando, não, isso aqui. Ok. Bueno, muito obrigada realmente pela... bueno, muchas gracias por sus preguntas. Sería un poco confundido para una persona que está haciendo toda esta traducción para hablar realmente en dos idiomas al mismo tiempo, pero sí conozco un poco de portugués también. Pero bueno, sí, yo quería tal vez empezar con estas preguntas de fin de excelentísimo senador. Sí, este 6% de PIB incluye todo realmente, educación superior, básica, secundaria, pero no de preescolar. Viene de presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales. Entonces, pero esto se va a mudar durante este gobierno, realmente, que ellos quieren incluir también de escolarización preescolar como parte del Ministerio de Educación. Pero sí incluye de todo. Existen otros ministerios que usan papel en educación. Sí existe, porque en Finlandia lo que pasa es que nos viene de un poco de pensamiento de consenso, que no estamos fazendo tudo isso só pela educação. Todas essas pessoas que são escolarizadas têm que lograr postos depois. Então, não existem carreiras somente escolares. Eles não existem somente por conta das escolas, mas existem porque há demanda. Existem, não há Ministério de Educação, temos o Ministério de Trabalho, Ciência, Meio Ambiente, Bem-Estar, e também estão envolvidos com o tema do ensino, especialmente quando está relacionado com a educação superior, mas não só superior, mas também na educação técnica. Então, podemos alcançar a prática que é necessária para as empresas como a Nokia ou como aquelas de celulose, não somente por conta da escolarização. Esse é um ponto que eu esqueci totalmente, mas é muito bom que tenha ressaltado esse aspecto.
Então, todos os ministérios com algum tipo de papel têm essa relação com a educação. Então, esse conselho também está focado na educação. Todos os ministérios que mencionei anteriormente estão envolvidos. É um papel interessante, de interesse de todo o país. Inclusive, o primeiro-ministro tem interesse com relação à educação. Ao professor independente e autônomo, honestamente, eu não posso responder, pois eu não sei. O que eu sei é que na Finlândia o papel de cada trabalhador e trabalhadora tem sido sempre muito independente, pois temos sido tão poucos, pois somos uma população pequena e não temos como indicar o seu superior ou superior, então a pessoa se torna bem independente, a qual não se encontra muito em outros países. Poderíamos pensar que também é assim para um professor ou uma professora. Quando começamos a investir em uma educação, temos investido como gratuita desde... Também feita pela comissão. Eu agradeço a nossa conselheira Tita Maja pelas informações que nos aportou. E não havendo mais nenhum questionamento, dou por encerrada a nossa reunião. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. E, bueno, estamos dispostos de ustedes, por supuesto, a colaborar no futuro. Dispostos a colaborar ao futuro. Muito obrigada a todos e a todas.